Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Revolucionárias. Eu sou a Vitória e hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para explorar dois momentos históricos que, à primeira vista, podem parecer distantes, mas estão profundamente conectados. Se trata da Revolução Francesa e da Revolução Pernambucana, de 1817. Vamos entender como as ideias revolucionárias que transformaram a França embarcaram atravessando o oceano e inspirando um movimento aqui no Brasil. Para nos ajudar a desvendar essas conexões históricas, tenho comigo um time especial. Daniel, historiador e pesquisador, que vai contextualizar o impacto da Revolução Francesa. Yasmin, aluna pesquisadora, que vai nos contar como essas ideias chegaram ao Brasil. E Isabela, nossa cronista, que vai abordar o desdobramento desses ideais em Pernambuco. Então, preparem-se para uma conversa cheia de descobertas e reflexões. Vamos começar? Daniel, para começarmos, fala pra gente sobre a Revolução Francesa. Por que esse evento foi tão marcante e o que ele representou para o mundo? A Revolução Francesa, que teve início em 1789, foi um dos episódios mais significativos da história moderna. Ela não foi apenas uma mudança política, foi uma transformação profunda em todos os aspectos da sociedade. A crise econômica, a desigualdade social e o absolutismo monárquico criaram um cenário de insatisfação generalizada. As classes mais baixas, cansadas da opressão e da fome, se uniram contra o regime absolutista. Esse movimento culminou na queda da monarquia e na proclamação da República. Mas a Revolução Francesa foi além da França. Ela espalhou ideias iluministas que impactaram o mundo inteiro, não só a França, promovendo os ideais de igualdade e fraternidade. Esses ideais se consideraram na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, um documento que se tornou referência para movimentos revolucionários em outros lugares, inclusive no Brasil. O impacto foi tão profundo que, mesmo após anos de instabilidade, as ideias revolucionárias continuaram a circular, inspirando pessoas a questionarem a ordem estabelecida. E foi exatamente esse espírito de mudança que chegou até Pernambuco e ajudou a desencadear a Revolução Pernambucana de 1817. Yasmin, você mencionou que Pernambuco foi um dos centros onde os ideais franceses tiveram um impacto forte. Como esses pensamentos revolucionários chegaram até aqui? Exatamente, Vitória. A chegada dos ideais franceses ao Brasil aconteceu de forma sutil, mas impactante. Durante o período colonial, Pernambuco era um importante polo econômico, o que facilitava o trânsito de mercadorias, pessoas e ideias. Livros e panfletos vindo da Europa, muitos deles com conteúdos iluministas e revolucionários, começaram a circular secretamente entre intelectuais, comerciantes e militares. E em contexto de insatisfação com alta carga tributária imposta por Portugal, as ideias de liberdade, igualdade e república encontraram um solo fértil para florescer. Além disso, viajantes estrangeiros e brasileiros que passaram pela Europa trouxeram consigo relatos das revoluções que estavam acontecendo por lá. A Revolução Francesa, em particular, serviu como um exemplo poderoso de que era possível se insurgir contra a opressão e conquistar mudanças políticas. Pernambuco se tornou um centro de conspiração, e muitos dos líderes da Revolução Pernambucana se inspiraram diretamente nos eventos de 1789. Isabela, agora conta pra gente como esses ideais franceses se manifestaram no movimento revolucionário pernambucano. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento separatista, com forte inspiração nos ideais franceses. Liderada por militares, intelectuais e comerciantes insatisfeitos com a opressão portuguesa. A revolução defendia a criação de um governo republicano independente. Os líderes pernambucanos adotaram os lemas de liberdade, igualdade e fraternidade para justificar suas ações, assim como os revolucionários franceses fizeram décadas antes. Eles queriam romper com o domínio português, abolir impostos abusivos e criar um governo baseado em princípios democráticos. O movimento conseguiu
instaurar um governo provisório, que, apesar de ter durante um pouco tempo, foi um marco importante. Os revolucionários chegaram a redigir uma constituição, promover reformas sociais e buscar apoio externo, inclusive dos Estados Unidos. Apesar da repressão violenta e das execuções dos líderes, o movimento pernambucano deixou um legado importante. Ele plantou sementes para futuras revoltas e consolidou o sentimento de resistência contra o autoritarismo que se tornaria uma marca de política brasileira nos anos seguintes. Daniel, e quais foram os impactos culturais e sociais da Revolução Pernambucana? Houve desdobramento após a repressão do movimento? Com certeza, Vitória. A Revolução Pernambucana deixou um legado que transcendeu a repressão imediata. Embora os líderes tenham sido executados e o movimento tenha sido sufocado, o seu sentimento de resistência ao poder colonial não desapareceu. A partir de 1817, Pernambuco passou a ser visto como um foco de rebeldia e resistência, um espaço onde o desejo por liberdade e autonomia ficou marcado na memória popular. Isso ajudou a preparar o terreno para outras revoltas, como a Confederação do Equador em 1824, que também teve um caráter republicano e separatista. Além disso, os ideais de desigualdade e fraternidade começaram a se manifestar nas artes, na literatura e até mesmo na prática religiosas da época. A luta por justiça social e independência passou a fazer parte do discurso popular, e muitos desses ideais foram resgatados durante o processo da independência do Brasil, em 1822. Ou seja, a Revolução Pernambucana pode até ter sido derrotada militarmente, mas sua influência continuou viva na cultura, na política e na identidade pernambucana e brasileira. E assim encerramos mais um episódio do Conexões Revolucionárias. Hoje exploramos conexões entre a Revolução Francesa e a Revolução Pernambucana de 1817, mostrando como os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade viajaram pelo mundo, cruzaram oceanos e inspiraram movimentos aqui no Brasil. Gostaria de agradecer a Daniel, Yasmin e Isabela por essa conversa tão rica e esclarecedora. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Obrigada pela audiência. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir nosso canal no YouTube e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, a história está viva e sempre tem algo a nos ensinar.